Queridos, não tem dor que dura para sempre. Não tem problema que permanece para sempre. Não tem. Não tem dor que dure para sempre. Não tem problema que dure para sempre. Não tem adversidade que vai durar para sempre. Não. O choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O choro, a tristeza, a aflição pode durar a noite toda. Mas o amanhecer vem com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós precisamos adentrar nesse lugar. Ontem Deus falou a respeito de descanso. Só descansa quem confia, queridos. Só descansa quem confia. Só que só confia quem conhece. Deus falou sobre descanso, que Ele quer que eu e você entremos no descanso do Senhor. Mas só descansa quem confia. E só confia quem conhece. Ninguém vai confiar em outro se ela não o conhecer. E às vezes, sabe qual é o nosso maior problema? É que nós conhecemos a Deus de ouvir falar. Essa é uma das maiores problemáticas que nós temos. Nós conhecemos a Deus porque as outras pessoas falam, porque as outras pessoas contam seus testemunhos, porque as outras pessoas oram. As pessoas oram e a gente tem o hábito, e eu não acho ruim. Eu tenho intercessores que intercedem pela minha vida todos os dias. E é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, é por cada intercessora. Por cada pessoa que Deus tem levantado para interceder pela minha casa, minha vida, minha família, o chamado, o ministério, aquilo que Deus faz, né, através dos treinamentos, das imersões. Mas tem pessoas que elas estão tão adaptadas no 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você jejuma por mim, você busca por mim. Você lê a palavra para mim. Você me ensina. Que ela nunca adentre em um lugar de conhecimento de Deus. Intimidade com o Senhor. Eu te conheço não apenas de ouvir falar, mas eu caminho contigo, os meus olhos te veem. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. Como Jó disse. Que nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrado. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Queridos, uma das histórias mais impactantes, biblicamente falando, de sofrimento é a de Jó. O nível de sofrimento emocional que ele teve, só lá na frente, o próprio Jesus vive um nível de dor tão tremenda, carregando o pecado do mundo, que Jesus soa sangue. Mas Jó, ele vive um nível de opressão, ele vive um nível de malignidade, ele vive um nível de perca, de dor, de angústia, de aflição, que a maioria de nós não ia aguentar nem um dedinho medindo que Jó suportou. Só que, se você ler o livro de Jó, ele traz, eu sei que o meu Redentor vive. E tem um momento onde Deus fala com Jó, eu acho o máximo, onde Deus começa a dizer, você estava lá quando eu fiz isso? Você estava lá quando eu fiz isso? Então eu preciso conhecer a Deus, queridos, eu estou no processo. Eu quero conhecer a Deus todos os dias. Eu quero conhecê-lo e permanecer nesse lugar de
busca de conhecimento dessa presença de Deus. E não um conhecimento teórico. E não um conhecimento aleatório. Mas um conhecimento de vivência. Por exemplo, eu posso perguntar aqui para vocês. Quem aqui... Deixa eu ver uma pessoa famosa. Eu sou difícil de gente famosa porque eu conheço ninguém com nada nenhum. Mas... Quem aqui conhece o Neymar, que é um jogador de futebol, uma das celebridades mais famosas do Brasil? Quem conhece o Neymar? Todo mundo aqui vai dizer, eu conheço. Então as pessoas conhecem o Neymar, mas quem tem amizade com o Neymar? Quem convive com o Neymar? Quem tem afinidade, proximidade? Então a gente pode dizer assim, quem conhece a Deus? O mundo. Todo mundo ouve falar de Deus. Eu conheço o Neymar porque eu ouço falar. Os meus filhos gostam muito de futebol, muito. Né? Muito. Então eu ouço falar. Então tem pessoas que ouvem falar de Deus, mas não o conhecem. Ouve falar do que Deus fez, mas na sua vida você não experimenta. Eu quero dizer para você, Deus, Ele não quer caminhar com você de ouvir falar. Ele quer que você adentre nessa presença de Deus e que você experimente das grandezas, do poderio, da manifestação do Senhor na tua vida. Ele quer que você experimente do mover e do sobrenatural do Senhor. Não apenas de ouvir falar. Ah, eu conheço. Quem conhece Deus? Não. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter relacionamento. Conhecer a Deus é diferente de se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus, eu preciso investir tempo nele. Para relacionar com Deus, eu preciso aprender a respeito do que Ele gosta, do que Ele fala. Para relacionar com Deus, eu preciso me aproximar do Senhor intencionalmente, todos os dias. Eu posso conhecer alguém aqui hoje. Vou dar um exemplo. Eu conheci o Renan, que hoje a gente está caminhando junto, lá em São Paulo, em um jantar. Eu estava no Mastermind, que é um jantar de conexões e tal. E o Renan, ele estava sentado no canto. Ele, a esposa dele, uma amiga dele, que tem empresa de confecções, né, de roupa. E eu dei uma olhada no restaurante, e a maioria das pessoas eu já conhecia ali, e eu já tinha meio que me conectado. E quando a gente está chegando em algum ambiente, em algum lugar, a gente meio que fica deslocado, meio que aquele peixinho fora d'água. E eu amo tirar o peixinho fora d'água e colocar dentro da água, né? E aí eu falei assim, não, vou sentar com aquele pessoal ali, que são diferentes aqui, e provavelmente eles não conhecem ninguém, então vou sentar lá para poder bater papo. E ali a gente começou a conversar, a gente começou a bater papo. E desse bate-papo, a gente foi conhecendo com mais proximidade. Eu fui conhecendo mais o Renan, eu fui conhecendo mais a Simone, que é a esposa dele. E aí ele se interessou pelo meu trabalho e a gente foi fazendo uma parceria a respeito desse trabalho. E um dia eu falei com ele, eu tô indo para a Suíça fazer um treinamento. Ele falou assim, eu posso ir junto com a Simone? Eu pensei comigo, é sério, né? É sério, meu Deus do céu. Ele falou, é sério.
E aí eu falei, pode sim. Inclusive, eu tava precisando, né, de gente para me ajudar lá embora, que só vai meu marido. E eles foram um canal de Deus a viagem inteira para as nossas vidas. A viagem inteira. E depois disso, o Renan já esteve aqui em casa. Então, antes, eu conheci o Renan, oi, tudo bem? A Simone, oi, tudo bem? Hoje eu já estou conhecendo um pouco mais. Só que de acordo a gente for crescendo, vivendo, construindo, se posicionando, a gente vai conhecer mais e mais e mais e mais. Tem pessoas, queridos, que você viu uma vez e você falou, olá, tudo bem? Tchau. E nunca mais você tem proximidade, comunhão com aquela pessoa. Tem muita gente que conheceu Deus exatamente dessa maneira. Teve alguém que disse assim, eu sou em todo lugar assim, um peixinho fora d'água. Porque você carrega, Valdelânia, rejeição e abandono. Quem carrega rejeição e abandono não se conecta nos lugares, nos ambientes, principalmente os lugares e ambientes novos. Então você se sente o tempo inteiro deslocado por conta da programação de rejeição e abandono que você carrega. Então a importância, né, da gente sair dessa programação. Eu também carregava essa programação de rejeição e de abandono, né? Então, voltando ao conhecimento de Deus, nós precisamos conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com o Senhor, de construir em Deus relacionamento. Construir em Deus relacionamento. Deus está te chamando para o relacionamento, para a proximidade, para a comunhão, para que você esteja perto do Senhor, para que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Vou abrir a palavra aqui em Jeremias. Jeremias 29. E a palavra diz assim, 29, versículo 3. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Tem versão que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo vosso coração. E a palavra continua dizendo, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Tem uma versão que fala, deixa eu ler essa versão aqui, ler essa versão aqui no celular. 13. Diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações. Tem uma versão que eu não encontrei ela aqui agora, não sei se é a Almeida atualizada, que ela diz assim, eu farei mudar a vossa sorte, a vida. E essa palavra, queridos, fala de arrancar do cativeiro, a mudança de vida, a mudança de história. Só que para que essa mudança de história aconteça, eu preciso entender que eu preciso buscar a presença de Deus. E esse relacionamento com Deus, Deus falou ontem, entra no meu descanso. Mas só descansa quem conhece, quem confia, quem acredita. Eu só posso descansar, eu só posso me lançar aos cuidados
de alguém que eu acredito. Por exemplo, você aqui não vai no médico que você desconfia desse médico. Você não vai no médico que você acha que aquele médico não sabe de nada, porque não vai fazer sentido. Você só vai no médico que você confia. Você não vai em profissionais, você não deixa seu dinheiro guardado em um banco que você não confia. Então eu só descanso se eu conheço e eu confio. E eu só confio se eu tenho relacionamento, porque o relacionamento vai nos levando para um lugar de intimidade, de comunhão, de proximidade. Quantas pessoas que começam um relacionamento com Deus, mas param no meio do caminho? Quantas pessoas começam uma busca de Deus, mas param no meio do caminho? Quantas pessoas começam a se mover na direção da comunhão, da proximidade, mas param no meio do caminho, desistem? São os desistentes. A maioria das pessoas que se denominam cristãs, elas não oram, elas não leem a palavra. Elas pedem para alguém orar por elas. Ei, fulano, ora por mim. Só que é nossa responsabilidade buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser achado por vocês, e eu serei achado de vós. E eu farei mudar a vossa sorte, eu vou te arrancar do cativeiro. Tem pessoas, queridos, que estão cativas. Cativas. Tem pessoas que estão cativas em diversas áreas da sua vida. Tem pessoas que estão em cativeiros, que eles não são físicos, mas eles são espirituais, eles são emocionais. Tem pessoas que estão cativas pelas suas próprias vontades, pelo que você pensa, pelo que você acha. Ah, mas eu não tenho vontade. Uma vez eu lembro de algumas pessoas e de uma mulher muito específica. Ela disse para mim assim: eu não tenho vontade de ler a palavra. Aí eu falei: eu vou te ajudar agora. Vou te ajudar agora. Aí eu falei: abre João aí, 1. Ela abriu João 1. Eu falei: agora leia aí o primeiro capítulo, que eu vou esperar aí. Ela leu o primeiro capítulo. Eu falei: o que você entendeu? Ela falou: isso. O que você acha que Deus está falando com você? Isso. Pronto. Você estava com vontade de ler? Não. Mas você leu? Li. Você entendeu? Entendi. Você sentiu que Deus falou com você? Falou. Pronto. Acabei de resolver seu problema. Tem pessoas que estão cativas por uma alma bagunçada, desorientada. Tem pessoas que estão cativas por uma alma que pendeu muito mais para a carne. Pessoas que são carnais e não espirituais. Pessoas que têm frutos de carnalidade e não fruto de espiritualidade. Então, quando a palavra de Deus diz para mim e para você, no versículo 11, ele diz assim: porque eu, Senhor, conheço o plano que eu tenho sobre você, ao seu respeito. Eu tenho planos de te fazer prosperar e de não lhe causar dano. Eu tenho planos de esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar e eu ouvirei. Vocês vão me procurar e vão me achar. Só que tem detalhe: quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, custa. Tudo na vida tem um preço. Põe aí. Tudo na vida tem um preço. Escreve, porque eu quero que você lembre disso. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E aí você precisa decidir se você está disposta a pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. Intimidade com Deus, comunhão com o Espírito Santo, uma vida de respostas de oração, tem um preço. Tem um preço.
Do nada, tudo na minha vida mudou. História, prosa, conversa fiada. Tudo na vida tem um preço. A pergunta para você: você está disposta a pagar o preço? Até para entrar no descanso do Senhor tem um preço. Qual é o preço de entrar no descanso do Senhor? É conhecer a Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Porque se eu conheço Deus, eu confio. Se eu conheço, eu tenho fé. Se eu conheço, eu sei que o Senhor vai se levantar na minha direção. Eu sei que Ele trabalha em meu favor. Se eu conheço, eu consigo entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que tudo Ele fará. Eu consigo descansar porque eu conheço e eu confio nele. Tudo na vida tem um preço. Ter um casamento feliz, ajustado, alinhado, tem um preço. Ter filhos educados, conduzidos no caminho do bem, decentes, honestos, com valores, com princípios, tem um preço. Ter saúde, conseguir levantar de uma cadeira, mexer os braços, as pernas sem instalar todo, sem ficar igual um biscoito creme crack, tem um preço. Ter o intestino em pleno funcionamento tem um preço. Ter amizades leais, verdadeiras, pessoas que agregam vida e valor na sua vida, tem um preço. Viver os sonhos de Deus para você tem um preço, porque tem uma parte que é sua responsabilidade, tem uma parte que é a responsabilidade de Deus. A sua responsabilidade é o possível, a de Deus é o impossível. A sua responsabilidade é o possível, a de Deus é o impossível. Qual é o preço que você está disposta a pagar? Qual é a vida que você quer viver? É uma vida desalinhada, desorganizada, bagunçada. Tem um preço. Tudo tem um preço. E eu preciso entender qual é a vida que eu quero entrar. Eu quero uma vida onde eu cresça em Deus, onde eu tenha intimidade com o Senhor, onde a minha família desenvolve, cresce, amplia, constrói, aonde a minha saúde é plena, aonde eu tenho plenitude de vida, aonde eu coloco a minha mão, prospera. Porque a palavra de Deus diz: porque eu tenho planos para vocês, eu é que sei os pensamentos, os planos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de te fazer prosperar, pensamentos de lhe causar o bem e não o dano, de lhe dar esperança para um futuro. E às vezes a sua mente, ela está estagnada naquilo que não presta, naquilo que é ruim, naquilo que é difícil, naquilo que não vai dar certo. Fabi dizendo: o Senhor me curou da ansiedade através dessas lives. Quantas pessoas, Fabi, foram curadas aqui nas lives? Da mudança de mentalidade, da pessoa que estava em ansiedade, em depressão. Eu tive uma aluna que ela tinha 14 anos em depressão sem sair de casa. Sair de casa para nada. Ela não saía de casa para nada. Estagnada durante 14 anos. Aprisionada em uma prisão há 14 anos. Se ela precisava de um absorvente, o marido comprava, de roupa o marido comprava. Ela em casa não saía para nada. Deus tem planos bons, queridos, para mim e para você. Às vezes, queridos, a religião, a religiosidade, ela nos enfiou goela abaixo
um Deus mau, um Deus que vai matar você, um Deus que está só esperando você errar para te dar um sacode. Um Deus. E durante muito tempo, eu não consegui acreditar na bondade de Deus. Um Deus vingativo. Sumaí, você está pregando que Deus não é justiça? Não, Deus é justiça. Deus é justiça, mas Deus é amor. Só que muitas vezes, queridos, aquilo que nós fazemos, nós plantamos e nós colhemos aquilo que nós plantamos. E as pessoas muitas vezes querem dar o nome da lei do plantio e colheita como a vingança de Deus. E muitas vezes não é a vingança, é a sua colheita. Só que o plano do Abba Pai para você, do seu Pai, do Pai do céu, é plano bom, é plano de você crescer, é plano de você prosperar. Tem pessoas que elas têm pânico quando você fala de prosperar. A palavra prosperar, queridos, quer dizer crescimento. Se eu estou crescendo espiritualmente, eu estou prosperando espiritualmente. Se eu estou crescendo emocionalmente, eu estou prosperando emocionalmente. Se eu estou crescendo na minha família, no meu casamento, na minha vida emocional, na minha vida financeira, profissional, eu estou prosperando. Deus nos chamou para prosperar. Eu tenho uma árvorezinha aqui nesse quintal de mangaba. Tem época ali do ano que ela prospera, ela começa, e agora, em setembro, é o tempo de frutificar. Lá na outra casa onde eu morava, tinha um pé de jambo e tinha uma jabuticabeira. Um pé de jambo e uma jabuticabeira que prosperava. Se Deus, queridos, Ele construiu, Ele criou a árvore, e a árvore prospera, imagina você. A árvore não pensa, a árvore não fala, a árvore não tem sentimento, mas ela prospera. Imagina você, que Ele criou. Ele disse assim: façamos o homem. Oh Deus, por isso que o Satanás odeia você. Por isso que o capeta acorda, ele nem dorme para destruir você, ele não desiste. Você que entrou aqui pensando em desistir, eu quero dizer para você, Satanás, ele não desiste não. E você não pode parar, você não pode desistir, porque Deus te chamou, que Ele tem planos bons ao teu respeito. Planos de te fazer crescer, planos de esperança, planos de te fazer prosperar, planos para que você viva o teu chamado, o teu propósito, para que você tenha plenitude, para que você tenha a alegria do Espírito Santo, planos para que você seja saudável, planos para que os teus filhos sejam pessoas que façam a diferença na humanidade, planos para que o seu casamento ele prospere, planos bons. Quando a pessoa vem com essa prosa de querer derramar na minha vida um monte de plano ruim, eu falei: minha filha, quer crer nos planos ruins, fica para você. Não, eu não quero. Ah, mas a palavra diz que no mundo tereis aflição. Eu continuo o versículo. Continue o versículo, minha filha. Continue o versículo. Para de loucura. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra que funciona para você é a que você acredita. Queridos, eu, Sumaí, eu creio no evangelho completo, no Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que capacita, que prospera, que muda a história, que muda a situação. Não!
Você quer limitar? Para de querer limitar Deus. Para de querer colocar Deus dentro de uma caixa. Outro dia eu vi uma mulher, não, o evangelho é de cruz. Não, minha filha, não. O evangelho não é só de cruz, o evangelho é boas novas. O significado do evangelho é boas notícias. Eu tenho boas notícias para vocês. Por onde Jesus passava, ele tinha boas notícias. Boas notícias. E às vezes é boa notícia. É dizer, você vai pegar a sua cruz. Você vai negar você mesmo. Você vai fazer a minha vontade. Porque a vontade do meu Pai e do seu Pai é boa, é perfeita, é agradável. Eu tenho boas notícias. O evangelho é das boas novas. É de um Deus que te amou de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De um Deus que trabalha em favor daqueles que no Senhor esperam. De um Deus que faz cooperar todas as coisas na minha e na sua direção, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o propósito dele. Boas notícias, o evangelho das boas novas. Eu quero te contar que ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele capacita, ele prospera, ele te faz crescer, ele muda a sua vida, ele muda a sua história. Não, para de limitar Deus. Para de querer estabelecer limites, ele é ilimitado, imensurável, grandioso, poderoso, Rei da Glória. Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele pode te dar uma ideia hoje que você vai sair desse lugar. Eu moro de frente para o mar. Um dia eu vi e orei o que eu tenho e o que eu vivo hoje. E todas as vezes que eu oro para o mar, eu lembro da grandeza de Deus. Porque ele diz que ele coloca o mar nas mãos dele. A grandeza desse Deus. Imagina esse Deus que pega o mar na mão. É o Deus que está te chamando para o relacionamento. É o Deus que está dizendo para você, buscar-me-eis, você vai me achar. Quando você me buscar de todo o vosso coração. Você vai ser achado, eu vou ser achado por você. Eu vou fazer mudar a sua vida, eu vou fazer mudar a sua sorte. Buscar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. Ama o Senhor com todo o seu entendimento. Buscar-me-eis e me acharei. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. Você vai buscá-lo. Você vai conhecê-lo. E uma das orações que eu faço, me ajuda a te conhecer. Me ensina, me mostra. Eu quero te conhecer. Tem uma oração que eu faço para Deus, que eu falo, Senhor, eu não quero viver das experiências passadas. Daquilo que um dia o Senhor já fez, falou, disse. Não quero viver de experiências passadas. Um dia Deus foi comigo, um dia eu tive essa experiência. Não quero viver de experiências passadas. Não quero. Eu não quero viver, Senhor, de experiências alheias. Eu amo as experiências alheias. Eu celebro com as experiências alheias. Eu louvo ao Senhor com as experiências alheias. Mas eu não quero viver das experiências alheias. Eu quero viver o novo com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero viver o novo com o Senhor todos os dias da minha vida.
Eu quero adentrar, Pai, em lugares que eu nunca adentrei. Eu quero ter experiências contigo que eu nunca tive. Senhor, eu quero mergulhar em águas que eu nunca mergulhei. É nesse lugar, Senhor. É para esse lugar buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Eu vou te arrancar do cativeiro. Eu vou mudar a sua vida. Ele é o Deus. Ele é o Deus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua sorte, que vai desconstruir todo sofisma, todo engano, toda mentira. Todo sofisma, todo engano, toda mentira. Eu tenho pavor dos detentores da verdade. Eu tenho pavor. Já fica assim, a pavor já me tira o fôlego. Porque eu passei muitos anos da minha vida com as pessoas que colocaram Deus numa caixinha e Deus só podia ficar na caixinha deles. E eles diziam, nós temos a verdade. Nós somos remanescentes, ninguém tem mais Deus, ninguém é remanescente, ninguém está ouvindo Deus. Eu quero dizer para você, tem muita gente ouvindo Deus, tem. E Deus, Ele está falando. E se você se disponibilizar, você vai ouvir a voz do Senhor. Deus está falando, Deus está ministrando. Deus está construindo novas realidades. Queridos, Deus fala onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Quantas vezes eu estava em São Paulo, ano passado. Eu entrava no Uber e o Espírito Santo começava a ministrar para o coração daquela pessoa que estava dirigindo. Quantas vezes? Às vezes virava quase um culto dentro do Uber, na direção onde nós estávamos indo. Para de limitar a presença de Deus, para de limitar o poder de Deus, para de limitar o agir de Deus na sua vida. Não diga até onde Deus pode ir. Fala, Senhor, eu quero fazer tudo, eu quero viver tudo, eu quero ir além do Jordão, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Senhor, eu quero viver os teus propósitos, o teu projeto, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim desde a eternidade. Senhor, me arranca dessa mentalidade de cativeiro, dessa mentalidade de escravidão. Satanás, ele sempre vai querer manter você no lugar de escravidão. Ele sempre vai querer manter você no lugar da escravidão. Quando Moisés foi dizer para Faraó, deixa-nos ir, porque nós queremos prestar honra ao nosso Deus. Nós vamos fazer sacrifício de louvor a Ele. Faraó aumentou o trabalho. Faraó aumentou a carga de trabalho para que aquele povo não tivesse tempo de pensar em adorar. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não tenha tempo de buscar o Senhor. Ele vai fazer de tudo para que você não adentre nesse lugar de comunhão, de conhecimento, de intimidade, de proximidade com Deus. Ele vai fazer de tudo para que você seja paralisada na sua vida e você não viva esse lugar de buscar-me-eis, me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Porque nesse lugar da intimidade, nesse lugar do conhecimento, é nesse lugar que você descansa em Deus. É nesse lugar que você recebe o fruto do Espírito, que é a alegria do Senhor, que é a sua força. É nesse lugar que a paz que excede todo entendimento alcança seu coração. É nesse lugar que você começa a gerar uma frequência de fé, de ousadia, de coragem, de manifestação do poder de Deus nessa terra. É nesse lugar de buscar a presença de Deus que os céus, ele se estabelece na terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. É por isso que o inimigo, ele não quer que você busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar de todo o coração, o Senhor vai ser achado por você. E Ele vai fazer a sua sorte, a sua história. Você vai sair desse cativeiro. Porque quem busca a Deus
não tem como permanecer no cativeiro. Quem tem uma mentalidade transformada não tem como permanecer no cativeiro. Deus não tem cativeiro para os seus filhos. Deus tem boas novas para você. Por onde Jesus passava, tinha milagre, prodígio, maravilha, cura, ressurreição, cego via, aleijado andava, surdo ouvia. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus hoje. O Deus que dá ordem ao peixe, engole a moeda de ouro aqui, ó, atrás da minha mão. O Deus que dá ordem aos ventos, aos mares. É o mesmo Deus, ele é imutável, ele não mudou. O evangelho das boas novas. Eu tenho boas notícias todos os dias para vocês. Todos os dias. Boas notícias, boas novas. Boas novas, porque o evangelho é de boas notícias. Até quando o Senhor diz para você, pega a sua cruz e siga, isso é uma boa notícia. Negue a você mesmo. Porque a sua vontade muitas vezes não vai ser boa para você. A sua vontade muitas vezes vai te levar para lugares que você não deveria entrar. É o evangelho das boas notícias. Boas notícias. E a boa notícia que Deus tem para você hoje é buscar-me-eis, você vai me achar. Se você me buscar de todo o vosso coração, e eu vou ser achado por vocês, e eu vou fazer mudar a sua sorte, a sua vida, a sua história, a sua casa, seu casamento, a sua família, no nome de Jesus. E nós vamos orar nessa manhã com as boas notícias do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós oramos. Queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra. Senhor, o Senhor falou conosco ontem a respeito de descansar, de adentrar no teu descanso. E nessa manhã o Senhor tem falado a respeito de uma busca intensa na tua presença. Uma busca em profundidade, de comunhão com teu Espírito, para que nós possamos te encontrar. E que o Senhor venha transformar e mudar a nossa sorte, a nossa vida, a nossa história. E nessa manhã nós nos apresentamos diante do teu altar e nós te pedimos, toca, Senhor, os mais diversos lugares que precisam de mudança e restauração. Toca principalmente, Pai, no nosso coração, para que haja uma sede, uma fome pela tua presença e pela tua palavra. Nos leva para um lugar de comunhão, intimidade contigo, proximidade com teu Espírito. Que nós possamos negar as nossas vontades a nós mesmas. E que nós possamos mergulhar em um lugar de comunhão com a tua presença, de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de colocar o Senhor em primazia nas nossas vidas. Toma em tuas mãos cada família aqui representada. Ó Deus, e que eles possam prosperar, crescer em todas as áreas da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém de novo.